bem-vindos ao Papo Rosa, um quadro especial do Pod7 para você, mulher. Um espaço onde experiências são contadas, compartilhadas, experiências que se cruzam, experiências que inspiram e cada conversa fortalece. Prepare-se para um bate-papo leve, um bate-papo autêntico e cheio de significado, porque histórias importam. E hoje estou muito feliz porque eu estou recebendo uma mulher incrível em um lugar muito especial. Nós estamos na NutroClinic, isso mesmo, uma clínica especialista em emagrecimento saudável. E nós não poderíamos deixar de receber essa mulher que é tão cheia de autenticidade, uma mulher forte, uma mulher que é líder, diretora do Armazém 1 e treinadora de CrossFit. Gabi Neiva. Bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer primeiramente, Osaninha, agradecer também Leilane pelo espaço. Estou muito contente, muito grata por estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco de histórias, a gente dar umas risadas, talvez, quem sabe, né? E inspirar e, claro, trazer um pouco de movimento para quem for assistir e quiser estar com a gente nessa conversa hoje. É isso aí. Este lugar, inclusive, é um lugar que movimenta mulheres. Essa clínica é uma clínica que fala sobre emagrecimento saudável. E falar do CrossFit, quantas mulheres buscam CrossFit para o emagrecimento também. Mas a gente vai falar já sobre esse assunto. Mas vamos lá. Quero saber, olha, fizeram uma pergunta e eu gostei demais, ó. A pergunta é: você sempre gostou de esporte, né? Sempre foi a área, assim, que, sabe, o seu coração, o desejo surgiu como? Como foi? Conta pra gente, vamos lá. Eu adoro essa pergunta, porque eu nunca fui uma pessoa muito atlética, nem na infância, mas ao mesmo tempo eu sempre fui uma criança extremamente brincalhona, muito ativa e brinquei muito na rua. Mas ao mesmo tempo, quando eu me matriculava naquelas escolinhas, né? Na minha época tinha muita escolinha assim de ginástica, vôlei, basquete, eu estudei num colégio que valorizava muito o esporte. Eu era um pouquinho atrapalhada para algumas coisas, mas hoje, com a maturidade, eu penso, cara, é super normal a gente se sentir atrapalhada aprendendo uma coisa nova. Verdade. Mas aquilo era uma pressão. Ao mesmo tempo, sempre tive grupinho de dança, né? Aquelas coisas de brincar de pique-bandeira, andar de patins, andar de bicicleta pelo bairro. E, de alguma forma, eu me sentia um pouco líder ali naquele grupo. Quando eu optei pela graduação em Educação Física, eu estava completamente perdida sobre o que fazer. Eu sabia que eu queria trabalhar com saúde por aptidão. Eu gostava de biologia, ciências, essas disciplinas na escola. E a minha mãe que falou, minha filha, faz educação física. Nessa época eu tinha ganho um pouquinho de peso e ia para academia todos os dias. Eu gostava de fazer aquelas aulas de ginástica mais coreografadas. Hoje em dia não tem isso, né? Mas eu achava aquilo o máximo. Aí eu falei, tá bom, vou tentar, vou começar. E foi uma crise na minha família. Na época o meu pai não aceitou, mas depois ele curtiu, me incentivou e estamos aqui agora já 25 anos quase dessa decisão de trabalhar com isso e vivenciar isso no meu cotidiano. Uau! E incrível porque a liderança já fazia parte da sua vida, né, na infância, certamente. Por mais que você estava diante de alguns desafios, né, o medo de ser aceita ali naquele ambiente, talvez porque ali você não se via, né, tão esportiva, mas você sempre foi líder. Então, acho que isso também colaborou para você chegar onde hoje você está. E queremos saber da sua jornada, o início dessa jornada com o CrossFit. Porque, olha, gente, eu estou assim, quando a Leilane falou, Gabi, eu já era, no meu coração, fiquei assim, tão feliz de poder sentar com a minha treinadora, inclusive. Sim. Minha treinadora. Mas então, conta esse início, porque eu fui alcançada pela tua escolha. Então, como foi o início da sua jornada? Muito poderoso isso. Obrigada por me dizer e por me deixar saber desse jeito tão especial, de verdade. Abrindo o coração aqui.
Bom, eu comecei a relação com a educação física, como eu te disse, muito pelo fitness, né? Então, desde os primeiros anos eu já era inserida no contexto da academia de ginástica. Eu vivenciei esse boom das grandes academias, com várias modalidades, aulas de ginástica, todas as modalidades que você possa imaginar. E, em paralelo a isso, eu comecei a gostar muito de estudar. Eu não gostava muito de estudar quando eu era mais adolescente. E aí fiquei apaixonada e veio meu pai, você tem que fazer mestrado, você tem que... E comecei com essa carreira mais acadêmica na educação física. E foi muito louco, né? Engraçado agora, 20 anos depois da minha formatura, olhar para trás. Eu estou aqui conversando com você e fazendo essa reflexão. Sim. Porque eu já saí da faculdade assim, eu tenho que entrar no mestrado, eu tenho que ser professora universitária, porque veio uma crença muito forte familiar de que a minha profissão não era legítima para eu viver bem. Então, a única forma de eu ter essa legitimidade... Muito importante essa colocação, Gabi, porque é um lugar onde as mulheres, às vezes, se encontram, né, por conta de uma crença mesmo, familiar. E aí não vive exatamente o que foi a missão, né, o que foi chamado. Porque é tão incrível a sua missão, se você não tivesse acreditado, tivesse ficado dentro da crença da sua família, você não estaria hoje compartilhando esse lugar tão incrível que você hoje vive. Sim, exatamente. E aí você falando, né, isso traz até mais potência para tudo isso. Eu entrei nessa do mestrado, passei num processo seletivo, consegui a bolsa que eu precisava, porque na época eu só tinha uma faculdade particular, uma situação até desafiadora para nós, da família inteira. E ali eu comecei a dar aula. E nesse acúmulo de trabalho acadêmico e dando muitas aulas, eu comecei a desenvolver crises de ansiedade. E, bom, não sei muito a razão, mas não existem coincidências, né? Nessa, estava para inaugurar uma academia grande e eu falei, eu acho que eu preciso retomar a minha atividade profissional mais prática, porque eu me via fazendo isso. E aí foi quando eu percebi que eu gosto de trabalhar com grupos e eu gosto dessa energia que o esporte traz, a descontração, a brincadeira, essa coisa de você se desafiar e ao mesmo tempo acolher e o bem que isso traz pra gente, porque também foi dando essas aulas diariamente, fazendo junto com a turma. Na época eu trabalhava com ciclismo indoor, eu fazia todas as aulas. Eu consegui me recuperar e ajudou muito no meu tratamento para depressão e ansiedade. Então, dali eu comecei a considerar que eu poderia, talvez, dar mais espaço para isso na minha vida, porque até então eu nunca tinha cogitado ter o meu próprio negócio. Eu me via só assim, dando aula. Na faculdade eu já era professora há mais de 5 anos, universitária. Tinha uma situação legal estabelecida. Estava confortável. Estava confortável, tinha tudo que eu precisava. E aí, enfim, nessa de estudar, de me atualizar, eu conheci o CrossFit. E aquilo fez um sentido tão grande que ainda bem que eu me apaixonei, porque eu não sabia o que estava vindo pela frente. A jornada de empreender, ela tem seus altos e baixos, e a gente também... Que é uma pergunta, aproveitando, já estamos aí, que é uma pergunta, se você hoje é treinadora, mas você é a diretora do maior box de CrossFit da nossa região, e na verdade não só de Volta Redonda, da nossa região. Né? E como é o desafio de empreender? Porque eu fico vendo você, gente, olha, teve um dia que eu cheguei mais cedo e fiquei olhando e falei, gente, a minha treinadora, além dela ministrar aula, ela dirigir um box, empreender, ela ainda faz a aula antes. Eu falei, uau! Né? Então conta pra gente desse desafio, né, de empreender, de poder... É muito gostoso falar sobre isso. Eu realmente sou uma apaixonada pela metodologia CrossFit, porque foi a metodologia que, além de me tornar uma treinadora, uma profissional melhor, uma pessoa melhor, fazendo o que eu tenho que fazer, eu também desenvolvi valores que trouxeram mudanças muito positivas para esse empreender, né, para esse caminhar. Isso. E acho que um dos maiores desafios, no meu ponto de vista mesmo, considerando a minha profissão, foi me tornar empresária. Né? A gente brinca assim, colocar o meu chapéuzinho de empresária, às vezes tem que colocar o chapéu de CEO, o chapéu de empreendedora.
E tem um livro maravilhoso, eu posso deixar até a Claro, indicação? com Um livro certeza. maravilhoso que me ajudou a fazer essa distinção e entender esses papéis, se chama O Mito do Empreendedor, é muito bom, principalmente para profissionais que têm um conhecimento técnico aprofundado, mas que se veem, às vezes, em desafios de gestão Sim. e não sabem muito como lidar com isso. Então, compreender, olhar para a minha vida com algum distanciamento e definir quais são os meus papéis, o que eu devo fazer, o que faz sentido para mim também, né? O que eu escolho como pessoa, como profissional fazer, e trabalhar nisso como uma dança. Então, os principais desafios são esses, porque quando você está dirigindo um negócio, por menor que ele seja, você tem que lidar com os custos operacionais, você também precisa trabalhar a sua liderança para ter uma influência positiva na sua equipe, porque quando você... eu já cometi esse erro, né? De deixar um pouco de lado ou não dar talvez a importância que isso devesse por falta de conhecimento mesmo, a gente acha que tudo vai caminhar, né? Tem um professor ali dando aula, tem uma moça na recepção, tá todo mundo onde deveria estar, então você acha que a coisa vai acontecer e nem sempre, porque exercer uma liderança é um papel ativo com várias responsabilidades e interações que a gente tem que cumprir ali dentro de todo aquele cenário, com todas aquelas pessoas, para que elas fiquem engajadas e o projeto caminhe. Esse foi um grande aprendizado, eu acho que dos últimos 2 a 3 anos. Isso é coisa muito recente. Uau. E desde quando você entrou lá, por exemplo, eu acho que você vem participando de uma fase que está mais leve e mais gostosa para mim, nesse sentido de liderar. Uau! E lembrando que a Gabi, ela não é só líder, treinadora, diretora, ela também é esposa, ela é gestora da sua casa, porque nós estamos falando para mulheres. Porque certamente as mulheres estão te ouvindo e estão pensando, gente, como ela dá conta, né? Então pensa, a gente às vezes conversa lá no box, o que a gente vai fazer pro almoço, né? Vamos lá, vamos pedir ajuda pros maridos, mas às vezes não rola. Preciso ir embora que tem gente me esperando para comer. Sabe? Não rola muito, melhor eu ir para dar conta ali da cozinha, mas é incrível, né? Porque são os desafios diários, mas quando a paixão, tudo se ajusta, né? Há uma engrenagem que funciona. Você está falando isso, né? Eu me lembrei, tem algumas coisas que eu acho muito interessantes que eu estudo para melhorar como treinadora, mas que a gente pode trazer para a vida, né? Na cartilha da CrossFit, eles vão enumerar algumas habilidades do treinador e do treinamento eficaz. E aí tá lá ensino, correção, observação, gerenciamento de grupos, e a última delas se chama demonstração. Para sintetizar, tem a ver com liderar pelo exemplo. Uau! Então, a pessoa que eu quero ser, ela agiria como eu estou agindo? A forma como eu gostaria que a minha equipe se engajasse e trabalhasse, estão conectados à forma como eu venho me comportando e demonstrando junto com eles? Então, você falou que chegou, eu estava lá fazendo a aula do dia, sim, porque eu não conseguiria fazer, eu prefiro até fazer aula de outros professores, mas eu não ia conseguir fazer aula de outro professor. Eu falei, eu não posso passar esse dia sem fazer essa aula, porque eu trabalho com isso. Eu quero inspirar você a fazer isso melhor. Como eu não faço isso? Na minha cabeça isso não funciona. Né? E abraçar as adversidades de vez em quando e pensar, esse é o recurso que eu tenho, o que eu posso fazer agora. Sobre, por exemplo, às vezes eu ter que ir para casa um pouco mais rápido, não poder ficar naquela resenha depois da aula, porque preciso preparar um almoço e deixar alguma coisa para janta, às vezes almoçar fora. Hoje eu estava pensando sobre isso, né, eu ando meio desanimada, machuquei meu tornozelo, tá? Mas eu falei, gente, é o seu momento. Eu vou sentar e chorar? Sim. Não, eu vou fazer o que eu posso fazer. Deixa esse pé aqui de lado, faz uma outra coisa. Há tantas outras coisas para serem feitas, né? Mas é incrível porque nós mulheres, a gente está sempre se cobrando. Né? É algo nosso, sabe? As pessoas falam, mas para quê? Leidson fala muito comigo. Não, mas calma, tá tudo bem. Se você não conseguir, amanhã você faz. E é isso, sobre isso. Se tem alguma coisa que não está funcionando hoje, tem outras que estão funcionando, né? E é incrível ver a sua atuação.
né? E falando sobre atuação, tem algum momento, assim, dentro do armazém que você viveu e que foi, assim, muito marcante? Que quando você lembra, você se emociona. Eu tenho vários. Sim. E eu fiquei pensando sobre isso quando você comentou comigo, né? Tenho muitos e eu fico até com medo de não me lembrar de alguns, porque a gente vai puxando Sim. os fatos mais recentes, né? Acho que, assim, um divisor de águas, e talvez não tenha sido uma coisa marcante no glamour dessa palavra, mas foi marcante na minha jornada, foi quando eu assumi a sociedade sozinha. Uau! Eu tinha muito medo, eu chorei muito, foi uma jornada risco, né? chegar nesse ponto, porque quando eu abri a empresa, eu contei com a força de mais 2 sócios. Um dos sócios era o meu pai, né? E muito competente em gestão. E eu falei, nossa, tô tranquila. E uma amiga que é do Rio, trabalha com educação física. Na época, a gente se conheceu treinando CrossFit lá no Rio. E foi, assim, uma coisa meio no impulso. A gente se deu muito bem, começamos a falar muito sobre isso, como seria legal ter uma academia em Volta Redonda, pioneiro, não tem ninguém, nenhum box afiliado, a gente vai começar, Isso foi lá no final de 2014. Enfim, ter uma sociedade às vezes traz seus desafios, e eu tinha muito medo de assumir essa responsabilidade sozinha. Então, por um período muito longo, eu adiei a decisão de assumir esse protagonismo. Né? A minha sócia acabou engravidando, se casou e a vida dela deu um outro rumo e ela decidiu sair da sociedade. Uau. E o meu pai, a gente tinha acordado entre nós que depois de 3 anos que a empresa tivesse já tracionada, eu assumiria. Uau! E foi assim. Chegou o dia. Chegou o momento, foram conversas difíceis, sim, né? Não é fácil você desfazer uma sociedade. E que acabaram envolvendo coisas das nossas vidas ali, familiares e pessoais. E, enfim, eu adiei, mas eu consegui. E aí, quando eu fiz a promessa de compra e venda, que eu assinei aqueles documentos, eu falei, cara, essa parada tem que dar certo. Não tem mais volta. Eu tenho que pagar essa turma. Agora sou eu e eu tenho que... parcelei, né? Fiz os acordos como eu pude fazer na época e fazia a coisa andar. Eu falei, poxa, imagina que frustrante, mas isso também não é um problema. Se eu chegasse num ponto, não deu certo, ok, sim, e vida que segue. Mas eu queria conspirava, muito. Né, pra que... eu escolhi isso. Sim, a sua escolha. Falei, eu vou trabalhar. Estava pronta. A gente vai conseguir tocar essa academia. E desde então, a minha vida vem sendo assim. Uau. A escolha foi feita, independente das circunstâncias. Eu firmo meu pensamento e dou o passo. E o chão vem. A trilha se abre, acontece, se clareia. O trabalho devolve. A gente gosta dessa frase, né? Lá em casa a gente fala muito, porque o trabalho devolve, né? É uma colheita. Você está pronta, você tomou uma decisão, você fez valer a pena e os frutos estão vindo. Mas fala um pouquinho, a gente já passamos, viu? As nossas perguntas já foram feitas, estamos aqui, se deixar a gente vai ficar, mas vamos lá, tem um assunto bem interessante, hein? E novo, muito novo, que é hoje o Hyrox. Sim. Sei falar também, ó. Hyrox. Isso aí. Conta pra gente dessa modalidade, porque olha, já tem um tempo que meus olhinhos ficavam brilhando lá, olhando, falando, gente, que coisa incrível. Agora nós temos gente na nossa região. Conta pra gente. É interessante. Eu gosto muito de novos desafios e pioneirismo, acho que pode ser a minha marca, a minha assinatura pessoal. Eu gosto de me colocar em coisas novas, mas não é qualquer coisa nova. E também eu quero fazer essa ressalva, porque o Hyrox conversa muito com o CrossFit, né? Se fosse uma outra modalidade, sei lá, qualquer outra aí que você pensar que tenha surgido, agora nada me ocorre, mas eu iria primeiro analisar se os valores ali e a fundamentação daquela metodologia tem algum alinhamento com o que eu faço.
E o Hyrox está super no hype agora na Europa. Nos Estados Unidos está começando a ganhar força. E na Austrália, na Oceania, tá bem, bem quente. E é uma corrida. Então, fala pra gente, porque as mulheres devem estar pensando assim, o que é isso, gente? Que é isso? É um nome remédio? É de passar no cabelo. De passar no cabelo, de comer não é, porque, né, enfim, não é. Mas como funciona, né? Qual o tempo que qual a idade, enfim. Falar em idade, qualquer idade que você tiver, no meu ponto de vista, você deve procurar um local com profissionais prontos para te ensinar e te orientar dentro daquela modalidade. Então, acho que você tem que procurar o que você gosta. Sim. Mas o Hyrox, para quem gosta de correr, na verdade é um circuito bem definido. Existe uma definição padrão, tá, para os eventos, onde as pessoas se inscrevem, e são 8 corridas. 8 corridas de 1.000 metros. Mas tem formatos adaptáveis, né? É muito importante. Foi como eu comecei, venho começando lá no Armazém CrossFit. Mas depois de cada corrida dessas, a gente tem alguns exercícios funcionais, e eu gosto da ideia porque são padrões de movimento que a gente chama, que são universais. A gente usa esses padrões no nosso dia a dia. Agachar, saltar, correr, dobrar o quadril, né? Então, nessa combinação, você entra lá, né, se inscreve na prova e tal. Mas você pode também fazer um programa de preparação, que é o que a gente está começando a desenvolver agora. Então, no último sábado, nós tivemos uma aula inaugural que eu não coloquei um formato de treinamento, eu coloquei um formato de degustação. Eu fiz uma espécie de corrida Hyrox numa distância menor, uma pessoa ajudando a outra, todo mundo trabalhando em conjunto, em equipe, em times, né, de 2 pessoas. E a gente vai começar mensalmente com essas aulas. E muitas pessoas até do próprio CrossFit se interessaram. Sim. Então, uma maneira boa para quem quer começar, eu recomendo até começar pelo CrossFit, não pelo Hyrox. Porque o Hyrox, ele tem muito volume, né? Você já tem que ter uma aptidão, uma resistência cardiorrespiratória um pouco mais desenvolvida. Claro que você pode se desenvolver nas aulas, né? Mas pelo formato ser um pouco mais de competição, ele vai te exigir um pouquinho mais. Mas a gente está, aos poucos, aí desenvolvendo formas de trabalhar, porque tudo é muito novo no Brasil, né? Sim. Na verdade, está todo mundo ainda, igual quando foi no começo do CrossFit. A gente está descobrindo as formas mais responsáveis e mais sérias para trabalhar com isso, para que todo mundo possa ter os benefícios dessa prática. O importante é você não ficar parado. O importante é você se movimentar e, claro, busque um lugar seguro para que você possa, sabe, desfrutar, né, da atividade física. E o nosso lema é atividade física com saúde, né? Estamos numa clínica que preza a saúde. E esse bate-papo, ele te leva, mulher, para este lugar. Então, você que está parado, está ouvindo, né, assistindo aqui a nossa conversa, é a sua oportunidade. Oportunidade de se levantar e começar. Apenas comece. Gosto disso. Apenas comece, não é? Apenas comece. Já pega aí o seu caderninho, já coloque ali, sabe, o que você precisa. Comece a se movimentar. Você está dizendo isso, né? Eu tô achando um barato, porque as mulheres até, sei lá, 100 anos atrás, elas eram bem reservadas quanto à prática de atividades físicas. Então, não era recomendado. E hoje a gente vive um período de muito acesso, né? Se você caminhar pela cidade, pelo menos aqui em Volta Redonda, mas eu acredito que em vários lugares, tem uma academiazinha ali no bairro, tem o estúdio do colega, do professor fulano, sempre tem algum lugar. Então, para quem às vezes está sem aquela energia para começar, porque eu entendo muito isso, eu já estive nesse lugar mesmo, trabalhando com isso, e eu chorava, eu me sentia mal, meu Deus, como que eu sou profissional de educação física e eu não estou com vontade de fazer? Mas, aos poucos, você vai recuperando essa energia. Criando hábitos. Converse com alguém que seja da sua confiança, alguém que seja da sua rede de apoio. Você me acompanharia numa primeira aula experimental em tal lugar, em tal academia? Não precisa ser o CrossFit ou o Hyrox, mas vai naquele lugar perto da sua casa e apenas comece. Porque realmente o nosso corpo precisa de movimento.
E essa dificuldade que a mulher tem, ela não é da pessoa, ela é histórica, ela quase está no nosso DNA, né? Essas crenças, essas limitações, a gente foi abraçando isso por muitos anos. Por que uma mulher não pode ter músculos? E a musculatura a gente vê hoje que é um tecido extremamente importante para a imunidade, para o cérebro, para várias funções orgânicas, ter músculos para prevenção de doenças metabólicas, não é? Então, pensem sobre isso e tentando não receber essas barreiras para o exercício físico e procura a sua rede de apoio para fazer o que for mais fácil e mais leve para você agora. E aí, do mais leve, você vai pro mais desafiador. Vai, porque olha, gente, tem um lugar que nos desafia, é no Armazém 1, viu? eu falei assim, ontem eu estava fazendo a aula, eu falei, gente, eu coloquei 30, que pezinho, então vou levantar isso não tô acreditando. 30, quem é professora de balé clássico, né? Eu falei, este lugar, então é possível, acredite, é possível. E essa sensação, ela não é muito boa, ela não te transforma. O resultado nos motiva, né? Então a atividade física, ela tem este poder, porque você começa e vai evoluindo, né? É importante ser constante. E vai evoluindo e você vai encontrando com a sua melhor versão, com o que você nasceu para ser. Olha, no CrossFit tem muita mulher. Tem. Você estava falando, eu fiquei aqui pensando, contando os homens. Mas são mais mulheres. Eu não sei se é porque eu sou a treinadora responsável e acabo atraindo mais o público feminino. Mas eu já ouvi de outros treinadores que existe uma hipótese, a gente não sabe se é por isso, né? De que as mulheres, elas têm menos preocupação e menos medo de falhar. E às vezes os homens demoram um pouquinho mais, porque é uma aula em grupo. Com certeza. Então, às vezes chega um novato, tem uma menina mais antiga levantando um pesão, aí ele olha... não vou fazer isso aqui não. Vou para outro caminho, vou para outro lugar, não dá. As mulheres são mais desprendidas nesse sentido. São mais corajosas também. São mais corajosas, são. Claro, a gente tem que levantar aqui nossa... Mas ser corajosa é aceitar a sua vulnerabilidade, é aceitar que você pode demorar a aprender uma coisa. Porque quem entra sabendo, gente. Eu, por exemplo, entrei zero, não sabia nem... Fala assim, pega a barra aqui. Qual barra? Eu ficava olhando, será que é a paralela? Segurar na paralela? Não, mas a gente entra sem saber e a gente aprende, né? E isso fala de coragem também. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar da sua jornada, compartilhar também das suas fraquezas. Aqui você compartilhou a Gabi, que a gente não sabia, conhecemos agora, e isso é muito incrível. Saber que essa mulher que você tem construído, né? E tem tanto ainda para alcançar, e eu quero poder estar perto, ou mesmo longe, vendo tudo isso acontecer na sua vida. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu quero te agradecer por estar aqui hoje e, como eu disse no princípio, eu espero que essa mensagem possa alcançar várias pessoas e que possa inspirar e ser contribuição. Obrigada por esse espaço. Muito bom, muito bom. Que alegria. Olha, estamos no final de um papo tão gostoso, mas você pode se inscrever e compartilhar para que mais mulheres sejam alcançadas. Beijo no coração, Deus abençoe.